A AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, divulgou uma nota pública em repúdio à agressão à faca sofrida pela magistrada Luíse Filgueiras, no Tribunal Federal da Terceira Região, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Ela foi atacada dentro do gabinete por um procurador da Fazenda, ele foi preso e ela socorrida com ferimentos no pescoço e, felizmente, não corre o risco de morrer. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes. Doutor Fernando, como vai? Bom dia, obrigado por atender mais uma vez a Jovem Pan. Oi, bom dia, Tiago. Bom, doutor, obrigado. Depois de um caso de violência dentro de um órgão público, de que forma a AJUF se posiciona? Como é possível aumentar a segurança? De novo, a gente discute sobre a segurança depois de um caso de violência. Pois é, Tiago, a preocupação da AJUF, e nós soltamos a nota aqui, conjuntamente com a AJUFESP, que é a Associação Regional, é porque, na verdade, isso acaba sendo até um pouco simbólico. O que a gente percebe? Nós estamos vivendo uma era de extremismos, né? É uma polarização que é sem igual. E o judiciário, de alguma maneira, também vem sendo vítima de uma campanha muito dura de desestabilização, de desmoralização da instituição Poder Judiciário. E é isso que chama a atenção. Aparentemente, ontem, né, ainda está sendo apurado, foi aí um fato decorrente talvez de um surto psicótico, não se sabe bem, mas é o que tudo indica, mas acaba sendo simbólico, porque na semana passada o ex-procurador Janot acabou dando uma declaração nesse sentido, e agora a repercussão está sendo ainda maior, porque parece que está sendo desmentido, inclusive em relação fática, e ontem, pelo que foi dito também, o próprio procurador aí teria dito que faria o que o Janot não conseguiu fazer. Então, nós estamos clamando aí para a sociedade para que tenhamos um momento de maior reflexão. Não há possibilidade de uma vida civilizada sem as instituições. Então, essa campanha muito dura de desacreditar as instituições tem refletido nisso, né? Tem refletido em que atos ou criminosos ou atos de loucura, como o de ontem, possam atacar a figura de juiz. Então, a questão da segurança pública é um problema não só do juiz, evidentemente, é um problema que hoje preocupa todos nós brasileiros. Mas a instituição, quando você ataca simbolicamente o juiz, isso é muito ruim para a imagem de um país, exatamente porque você está atacando um poder que é a base da democracia, a base da aplicação do Estado de Direito. Então, por isso que nós soltamos essa nota. Hoje vamos fazer aqui um ato em solidariedade à juíza, mas também nesse sentido, de chamar a atenção da sociedade, do momento que estamos vivendo, e fazer a sociedade perceber que sem uma instituição forte, sem um poder judiciário forte, não há possibilidade de uma vida democrática, não há como nós avançarmos nesse processo civilizatório. Bruno Garchagen. Juiz, bom dia. A respeito da manifestação, enfim, em defesa de um poder judiciário forte e contra qualquer tipo de violência, não só contra magistrados, mas contra qualquer pessoa, e a gente tem um problema sério de violência no Brasil, mais de 60 mil homicídios por ano, que é um número maior do que 5 anos na guerra na Síria. Mas a minha pergunta é o seguinte: se ainda não se sabe qual foi a motivação desse crime, não é inadequado fazer uma correlação entre o crime e o momento do país, o momento político do país, como o senhor está fazendo? Não é inadequado, não, pelo seguinte: o crime, a tentativa de homicídio que foi praticada ontem, obviamente ela foi motivada por esse clima de extremismo. Sim, mas o senhor tem alguma informação a respeito disso? Ao atacar o judiciário, você de alguma maneira vai passar o Brasil a limpo. É isso que nós estamos chamando a atenção. Nós não estamos aqui querendo condenar ou querendo, de alguma maneira, imputar uma responsabilidade ao procurador, que vai ser julgado de acordo com as regras do Estado Democrático de Direito. Então, mas a minha pergunta persiste, juiz, que é o seguinte: o senhor está fazendo uma correlação com base numa informação que não existe. Ô Bruno, a nossa conexão caiu. Nós estamos conversando com o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, Fernando Mendes, falando sobre esse caso de ontem, um novo episódio de violência em um tribunal que está preocupando os juízes, que cobram agora mais investimentos em segurança. Inclusive, a própria OAB fala em instalação de detectores de metais. E o Rodrigo Constantino quer se posicionar antes da gente tentar reconectar a nossa entrevista com o juiz. Diga, Constantino.
eu acho que o Bruno estava indo pelo caminho certo ali, que é o seguinte, a fala dele é preocupante. Eu entendo, óbvio, que esse clima em nada ajuda, né? Inclusive cabo e soldado para resolver o STF. Nós vimos aqui o ministro Moro falando que tem que respeitar a decisão da instituição. Então, é verdade que esse clima não ajuda muito, mas é muito perigoso, e eu diria até às vezes leviano, né? Você imputar à sociedade responsabilidade por atos individuais. Quer dizer, ali é um sujeito agindo com volição, né, com livre-arbítrio, seja lá pelo motivo que for, o que desconhecemos a fundo ainda, né? E é um salto um tanto precipitado e talvez exótico você diluir a responsabilidade desse indivíduo perante toda a sociedade. Constantino. Né? Então, esse ponto que eu acho importante frisar. Ele voltou conosco. Doutor, por favor, continue. Oi, desculpe, eu estou aqui no tribunal e o sinal está ruim, então por isso caiu a ligação. O que eu estava explicando, nós nesse ato, ao chamar a atenção para o problema de segurança e para o problema inclusive dos ataques ao judiciário, nós não estamos aqui tentando, de alguma maneira, pretendendo responsabilizar o caso concreto. O procurador aí vai ter que ser julgado, pode ser que tenha problemas de doença mental, mas do ponto de vista simbólico, como isso ocorreu no momento em que se acabou de divulgar e se dá uma extrema publicidade a uma tentativa, ou que seja pelo menos uma cogitação de um ex-procurador-geral da República atacar o ministro Supremo, obviamente que esse tipo de coisa desencadeia essa reação em pessoas que têm ou problemas de doença mental ou problemas de pessoas que são criminosas. É contra isso que nós estamos falando, é contra essa questão simbólica que nós estamos chamando a atenção e o protesto é feito nesse sentido. Nós temos que, e eu estou falando aqui em nome do judiciário, claro, eu sou um juiz federal, representante presidente da JUF, mas isso do ponto de vista de todas as instituições. Nós temos, e a imprensa tem um papel importante nesse sentido, chamar a atenção para isso. Essa repercussão do fato de ontem, embora nós tenhamos aqui divulgado a nota, as reações que às vezes nós recebemos são raivosas, né? Dizendo que, muito embora o fato seja lamentável, não há caminho sem que o Supremo seja destruído, sem que todos os bandidos da magistratura sejam eliminados. Esse tipo de reação extremada que não pode ser aceita. E é isso que nós estamos chamando a atenção. E a imprensa, eu acho que tem um papel importante. Nós precisamos de ter um momento de serenidade, racionalidade, para que a pessoa que escolhe você não seja mais vista como seu inimigo. E nós não podemos estimular isso. Esse é o foco da nossa manifestação e é contra isso que nós estamos chamando a atenção. Porque, senão, isso acaba sendo um comportamento que, ao invés de ser repudiado, acaba sendo incentivado. E aí, quem é que vai controlar? Nós vamos dar um basta a esse procedimento. Juiz, com relação a isso, a defesa das instituições, a condenação de violência, tudo isso está de acordo e condenar e reagir vigorosamente a quem, a partir de um episódio como esse, aproveita para dizer que isso tem que ser feito, incentivar esse tipo de atitude, quer dizer, essas posições, especialmente nas redes sociais, tem que ser rejeitada, esse tipo de posição, e eventualmente quem escreveu isso na rede social tem que ser identificado e punido. A minha preocupação é de fundamento. Se não se sabe ainda qual foi a motivação desse criminoso ao esfaquear a magistrada, eu acho que é ainda prematuro e inadequado pegar o momento político do país, que é um momento, enfim, complicado em termos de discussão, para fazer essa defesa, porque o efeito pode ser contrário, porque se descobrir depois que foi um surto psicótico, que foi qualquer outro tipo de coisa, essa vinculação, essa correlação que vocês estão tentando fazer, acaba aprofundando um problema que existe. Não, mas aí, esse é o ponto. Nós estamos fazendo uma correlação entre o ato individual e o momento. Nós estamos chamando a atenção, porque o ato individual, que os motivos ainda não estão muito claros, mas o ato individual está inserido em um contexto de ataque às instituições. Então nós não estamos, volto a dizer, não estamos condenando de alguma maneira, pré-julgando a situação concreta. Isso vai ter que ser objeto de um processo penal, observado o devido processo legal. Agora, fazer de conta também de que um ato como que ocorreu ontem não tem nenhuma relação com os desdobramentos das últimas semanas, é também fechar os olhos da realidade. Como se a magistratura, olha, isso foi mais um ato normal. Não, é um ato que está num contexto de uma relação extremamente desgastada, e nós, ao fazer esse ato, que a gente chama, e aí eu estou tendo a oportunidade de conversar aqui com a imprensa, com a Jovem Pan, exatamente para isso,
chamar a atenção. Nós estamos aqui defendendo um momento de racionalidade, de diálogo institucional, de respeito às instituições e, de alguma maneira, claro que as redes sociais vivem uma nova realidade de comunicação, né? As pessoas passam a ter voz, mas nós precisamos aqui, formadores de opinião, a grande imprensa, chamar a atenção para isso. Se nós continuarmos nesse caminho, e se nós, a partir de um ato que ocorreu ontem, simplesmente fizéssemos de conta que, olha, nada aconteceu, foi simplesmente um ato deslocado, não, eu acho que é importante essa reflexão, preservando, obviamente, a questão do direito individual desse procurador, que ainda vai ser investigado, vai ser punido ou não, de acordo com a regra legal. Mas há um simbolismo nisso e é por isso que nós estamos fazendo essa reflexão. Fernando Mendes, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos atender e bom fim de semana. Eu agradeço e me desculpa aí pelo sinal, mas fico à disposição sempre para, exatamente em pautas como essa, que são importantes para a magistratura, para que a gente possa levar o que nós sentimos e como nós entendemos que a magistratura pode contribuir para esse diálogo interinstitucional. Muito obrigado. Nós é que agradecemos.